Segurar o espirro pode matar? Deadly Fatality. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altair, a pergunta hoje é alérgica, hein? Meio nojenta também. Mas muita gente já pensou sobre isso, vai. É verdade. Nunca ocorreu pra você? Eu acho que tem variantes, inclusive, que a gente vai discutir aqui no meio do Pois caminho, é. tá? A pergunta veio do Gustavo Lima. Né? E você? Sabia, essa piada estava prontinha, Tava armada, pronto. né? Você levantou a bola. Gustavo Lima tem 25 anos, analista de qualidade de software de São Paulo, capital. Mandou uma cartinha aqui pra gente, Altair. Olá, Ken e Altair. Parabéns pelo programa, escuto sempre e já recomendei para todos os meus amigos que escutam podcast. Ótimo. Então continue aí recomendando e recomenda para aqueles amigos que não ouvem podcast. Isso é Fala para importante. eles começarem pelo Naruhodo. Isso, porque ele não é tão longo, ele pode ajudar a trazer outros podcasts subsequentes. É verdade. E ele continua a cartinha aqui, Altair. Na semana passada, enquanto trabalhava no escritório, senti um espirro chegando e já me preparei. Por hábito e higiene, eu sempre seguro meus espirros, sendo o mais discreto, silencioso e limpinho possível. Depois de segurá-lo com sucesso, minha colega de trabalho me disse que isso é extremamente perigoso, podendo até estourar alguma veia no cérebro e causar a morte. E aí eu fiquei assustado, é verdade isso? Eu corro o risco de morte ao segurar um espirro? Ou devo continuar guardando minhas bactérias só pra mim? Abraços e muito obrigado pelas pílulas de sabedoria. Então, meu caro, eu não ficaria preocupado, mas sua amiga não tá de todo errado não, viu? Não tá, Altair? Pois é. Pra tentar justificar isso um pouco melhor, vamos pensar um pouco sobre questões físicas, né? O que é o espirro? O espirro, em geral, ele é um reflexo do seu diafragma. Então, seu diafragma mexe. É como se fosse um... Sabe quando você põe a mão numa superfície quente e tem essa reação rápida? Né? O espirro é algo parecido com isso. É uma reação rápida dos músculos da região torácica, principalmente do diafragma. E ele projeta ar. Então, por exemplo, quando você assopra, né, você projeta ar. Sim. Quando você inspira, você também projeta ar para dentro. Sim. O espirro também é uma forma de projetar ar. Muito ar, né? Muito ar, com uma força maior, né? Para vocês terem uma ideia, quando você espirra, um espirro normal, ele projeta ar a 4,5 metros por segundo. Caraca! É bastante. Quando você espirra, você projeta ar a 4,5 metros por segundo, né? O que vai dar, convertendo, 16... Mais de 16 km por hora. É rápido, Isso? né? O ar sai rápido do seu pulmão, né? Caraca! E quando você espirra, supondo que você não segura, e supondo que você não põe a mão na frente, você dá um espirro livre, as partículas, né? O ar que você exala, cobre uma área de mais ou menos 1,8 metros quadrados. Certo. Tá? Quando você solta, né, o espirro. Tá? Um interessante, isso vem de um artigo de 2013, tem artigos que estudam isso, né, as características do espirro, a diferença entre espirrar e tossir, porque quando você tosse, você também joga o ar para fora, não com uma velocidade tão grande. Mas esse artigo de 2013 da PLOS ONE mostrou uma coisa muito interessante, porque eles estudam infecção, né, a capacidade de você infectar alguém quando você espirra ou quando você tosse. E eles verificaram, e isso é bem curioso, que quando você tosse ou espirra, a probabilidade de infecção é a mesma, né? Então, a partícula ela vai um pouquinho mais longe no espirro, mas não é muito mais longe. Quando mesmo? Quando eu achava que na tosse era bem mais curta, assim. Então, a não ser que você tussa pra dentro, assim, mas quando você faz uma tosse mesmo, a partícula vai... Se você tosse pra valer ou espirra pra valer, o alcance é muito parecido. É muito parecido, então o grau de infecção é parecido. Certo. A diferença é que quando você espirra, o ângulo é 60 graus. Pra cima. Ele faz uma parábola, né? E quando você tosse é pra baixo.
Tá. Né? Então infecciona menos. Pode infeccionar menos, mas assim, eles estavam estudando a amplitude, né? A área afetada é muito parecido. Sim, como o ar é parecido, mas se tosse para baixo, está infeccionando sapatos. Assim. Pode ser que infeccione menos, é verdade. Por exemplo, se você estiver no metrô e você tossir ou espirrar, dá na mesma. Tá, é nesse contexto que eles estavam falando, né? Você sabe qual é o truque que eu uso, Altair? Qual é o seu truque? Eu não gosto de segurar, não. Nem tosse, nem espirro. Né? Talvez intuitivamente aqui. Tá? Mas se não gosto de segurar, não. Meu truque é tossir pra dentro da camiseta. Você põe a camiseta no rosto? Eu ponho a camiseta no rosto e tuço dentro da minha roupa. Então, essa é uma estratégia. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela faz algumas recomendações sobre o espirro, né? E a tosse. Então, por exemplo, eles não recomendam que você ponha a mão na frente. Sim. Porque depois a mão que você coloca na frente, você vai manipular. Está infectada, exatamente. E uma outra recomendação é colocar em todos os lugares aquele álcool gel, né? Mesmo que você tussa e ponha a mão na frente, depois você passa o álcool gel. O que eles recomendam é que você, caso você vai tossir ou espirrar, ou você vira a cabeça e tosse e espirra para o seu ombro ou para a manga da camisa. Certo. Então, se você tossir, por exemplo, no seu cotovelo, você coloca o cotovelo na frente, isso tem um grau menor de infecção. As partículas ficam concentradas ali na manga e não na mão, que é o que você usa para manipular. Tá? Aí sobre o perigo, né? Então, imagine que o espirro ele projeta ar, né, com uma certa força. Se você segura, as pessoas que seguram o espirro, elas não seguram do mesmo jeito. Então, por exemplo, tem um tipo de segurar o espirro que é você tentar manter o ar dentro da caixa torácica. Certo. Então, ele nem sai do pulmão. Isso, ela segura na fonte. Isso é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Você pode, porque é um movimento involuntário, né? Você pode, assim, em casos mais graves, romper o diafragma, se o espirro for muito forte, né? Então, quando você está com uma crise alérgica forte, em geral esse espasmo é mais forte. Então os espirros são mais contínuos e mais fortes. Se você ficar segurando com o peito mesmo, né, na região torácica, você pode romper o diafragma. Deve dar uma dor imensa. Pois você pode dar, por exemplo, um mau jeito na coluna, porque a sua caixa torácica... Eu já ouvi falar de gente que segurou tosse no peito e teve problema nas costas. Trava as costas. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa vai espirrar e ela está em pé. Então, imagina a pessoa está em pé, ela vai espirrar, mas ela segura. Só que quando ela está segurando, ela está abaixando, sabe? A pessoa abaixa e está dobrando a coluna. Isso, trava. Às vezes, dependendo do ângulo, né, que você dobra, pode travar, porque dá um tranco, né? E aí a vértebra dá um ruim. Outro jeito de segurar é as pessoas que seguram na frente. Então, ela segura na boca. Certo. Então, ela faz esse som. Ela solta um pouquinho pelo nariz. Essa ainda solta um pouco, pelo menos. Solta um pouco. Ela faz pouco barulho, sai ar pelo nariz, mas ela segura na boca, tá? Esse não é tão... É menos pior. É menos pior. Você pelo menos está soltando um pouco do ar. Assim, então você está, pelo menos... Compensando um pouco. A pressão interna. Isso, compensando um pouco. Tem gente que segura no nariz. Então ela fecha o nariz e faz essa segurada. Isso é ruim também. Então, por exemplo, dependendo... Porque você está mantendo toda a pressão dentro do seu corpo. Isso, só que em vez do pulmão, você está mantendo na cabeça, né, no nariz. E aí esse ar vai para onde, Altair? Então, o ar vai sair depois. Então você concentra ele na área, no sinus, né, do rosto. E depois que você tira o nariz, o ar sai. Sim. Só que o problema é a pressão. O problema não é o ar, é a pressão. Quando você segura o ar assim no nariz, por exemplo... No avião, tem gente que faz isso, né? Esse movimento de segurar o ar no nariz para abrir o tímpano. Exato. Na verdade, não é o tímpano que abre, né? A gente tem uma trompa, que chama trompa de Eustáquio, né? Que é o canal, chama tuba, né? Certo. Tuba auditiva. Isso também não é recomendável fazer, né? Não, então, a tuba auditiva, quando você tem uma diferença de pressão, às vezes ela fecha, tem uma variação individual. Eu tenho isso, por exemplo. Eu também. Aí eles recomendam, por exemplo, quando você está no avião e você sabe que você vai ter que fecha, mascar chiclete. Então, mascar chiclete ajuda. Em alguns casos, você pode assoprar, né? Fecha o nariz e assopra. Mas de leve, né? Você faz pouco. Você consegue controlar, porque se você fizer muito forte, dói. Quando a gente mergulha também, a gente faz esse movimento para compensar, né, a pressão mas também de leve. Isso. Né? Tanto de novo, você dói se você fizer muito. No espirro, você não tem esse controle. Claro. Então, às vezes, você pode romper o tímpano. Dependendo do ângulo, da pressão que pega. Né? Isso também é perigoso. Teve um caso, isso foi descrito numa revista médica, né, porque é um caso muito particular. Teve dois casos. Teve um caso na Inglaterra, um menino de 17 anos,
que ele teve, ao que se sabe, uma crise alérgica de manhã, por uma poeira, alguma coisa, e ele espirrou. Quando você tem uma crise alérgica, para quem é alérgico sabe, o espirro ele sai, você não consegue controlar, né? Ele é muito forte. Ele espirrou 6 vezes em sequência, né? E nesses espirros ele tentava segurar. E aí ele teve um aneurisma cerebral. Caraca! Pois é. Então, na verdade, ele já devia ter alguma veia do cérebro com alguma dilatação, e ele fez esse espirro e teve um aneurisma e morreu, né? Teve um outro caso também, aí era uma pessoa idosa que foi espirrar e segurar o espirro, teve uma parada cardíaca também, porque dá uma travada, né? Sim. Esses são casos assim que a pessoa já tinha uma condição pré-existente. Não é que o espirro mata ela, sim, mas já predispõe a alguma coisa. Uma coisa importante também do espirro, as pessoas têm medo de espirrar por causa do barulho, né? Tem certas culturas que acham que espirrar em público que é nojento, né? Assim, tem uma convenção social, vamos dizer assim, que é inadequado. É deselegante, né? Uma cultura é indiana, né? Os indianos não espirram em público, eles... Não sei a mágica que eles fazem para não espirrar, eles têm uma dificuldade, né? Mas tem outras culturas que acham que é deselegante e tal, espirrar. E muita gente tem medo dos resíduos, né? Do muco, né? Que sai Tem nojo. Tem nojo do ranho, né? Mas aí vale a pena falar um pouco... Aliás, tem uma pergunta aqui, ó, falando sobre ranho. Do sim. Ricardo Wolff, que é analista de sistemas de Joinville, Santa Catarina. Ele pergunta assim: sempre que começa a mudar a estação e o tempo começa a esfriar ou esquentar loucamente, eu pego um resfriado e fico com o nariz escorrendo eternamente. E eu viro uma fábrica do que nós chamamos aqui de ranho, um muco nasal. O que é essa substância e por que o corpo produz tantos? Então, vamos falar um pouco sobre o ranho, porque ele tem um papel importante no espirro também. O ranho ele é uma substância formada por células da pele, né? Mais algumas substâncias, tem algumas proteínas, né? DNA às vezes. E o mecanismo do muco, né, o ranho, é muito similar a um mecanismo de defesa. Então, o muco existe como uma forma de defesa. Então, você tem uma superfície, né, do tecido. Essa substância viscosa fica em cima para deixar o tecido umedecido e também para proteger contra invasores. Sim. Tá? Então, na verdade, quando você fica resfriado, você fica soltando muito muco, porque, na verdade, você está jogando os vírus e as bactérias para fora. Sim. Né? Por isso você tem que assoar o nariz, enfim, e vai continuar escorrendo. Você não tem só muco no nariz, você tem muco no pulmão, né? Claro. Tanto é que quando você fica muito doente, fica verde, é porque é do pulmão. E você tem muco no intestino, também para proteger toda a estrutura ali. E uma coisa interessante, mesmo se você estiver normal, se você não estiver doente, você tem uma ideia de quanto se produz de muco por dia? Quanto o seu corpo produz. Imagina que você não está doente, não está resfriado. Tá, você bem, assim. Normal. Quanto você produz de muco por dia? Você tem uma ideia? Eu não faço a menor ideia. Não? Quase 2 litros. Caraca, eu ia chutar um copo. Não, quase 2 litros de muco por dia. No seu corpo todo, né? No claro, intestino. Considerando tudo. O interessante do muco, para você pensar a utilidade dele, que é muito importante... Sabe algumas árvores que, às vezes, as árvores são atacadas por insetos? Sim. E elas soltam meio que uma gosma para o inseto ficar grudado? Sim, uma seiva. Assim, isso, né? Uma seiva. É o mesmo mecanismo do muco. A seiva é o muco da árvore. O muco, a árvore dá uma catarrada dos bichinhos. É o ranho... É o ranho da árvore. O ranho arbóreo. Arbóreo, exatamente. Está procurando esse termo. É o ranho arbóreo. Isso acontece mesmo com o nosso nariz. Tá. Né? É o mesmo mecanismo, é como se fosse uma árvore. E quando você está muito resfriado e tem muito muco, isso pode aumentar a sensação de pressão quando você segura. E isso pode aumentar a quantidade de lesão no ouvido. Então você tem que tomar cuidado com isso. Assim como no avião, né? No avião, se você está com o nariz entupido, provavelmente o ouvido vai ter problemas. E aí você fica com dor quando você pega o voo. Daí a sugestão é você mascar chiclete e tentar evitar fazer muita força quando você assoprar o nariz. Agora, a gente já tem casos aqui que falseiam a tese de que segurar o espirro não seja mortífero, assim, né? Sim, segurar o espirro pode matar, então essa é a resposta. Pode, né? A probabilidade é baixa, mas pode. Existe algum número sobre essa probabilidade, Altair? Então, eu fui buscar umas prevalências, aqui no Brasil não se tem muito, né? Por exemplo, na Inglaterra e na Europa, que é onde eu achei dados, a prevalência é em torno de 0,1%. Né? É bem baixinho, ainda bem, né?
É bem baixinho. De morte. Decorrente de segurar um espirro. Isso. Tá. Mas, por exemplo, você pode ter um problema na coluna, na nuca, porque deu um mau jeito. Aí a prevalência disso é bem maior. Só que eu não achei dados, mas com certeza é maior. Tá certo. Né? Então a sugestão que deixamos no final é que deixa seu espirro sair, né? Let it go. Let it go, isso aí, espirra. Como diz a Frozen. Espirra. Só não espirra na cara dos outros. Let it out. Isso, e se proteja. Né? Mas espirrar é um mecanismo biológico importante para a saúde. Tá certo, então. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.